emergência climática, é certo que neste momento temos muitas outras emergências a acontecer, mas isto sempre foi assim, temos muitas crises. A emergência climática deveria ser considerada como uma das prioritárias. E eu passo a explicar. Algumas das crises são reais e estão a acontecer mesmo. Outras, a nossa percepção do que é a crise, na realidade, é distorcida muitas vezes pela forma como os mídias abordam os assuntos, pelos nossos próprios bias, pelos nossos próprios pressupostos sobre a situação. Por exemplo, nós ouvimos falar sempre que estamos sempre em crise económica. Sempre. Há sempre uma crise económica. No entanto, se formos ver, desde 1960 houve apenas 2 anos em que não houve crescimento global do PIB. Pronto. E esses 2 anos foi quando foi da crise dos bancos em 2008, 2009, houve uma redução do PIB global nesse ano, e foi o 2020 com o Covid. Do resto, todos os outros anos houve crescimento. Desde 1960, o PIB global mais do que duplicou em valores constantes. No entanto, nós vemos que há muita pobreza por aí e que vemos que há uma profunda desigualdade. Portanto, não é uma crise económica, é uma crise de distribuição de recursos. E, portanto, temos que perceber isso. Mas mais importante é perceber onde é que a nossa sociedade está assente numa série de pilares. Educação, saúde, economia, segurança. Esses pilares, qualquer coisa que abane esses pilares, significa que a nossa civilização e a nossa sociedade treme e entra em risco. No entanto, esses pilares não estão no ar. Esses pilares estão assentes em cima dos sistemas naturais. E quando nós estamos a falar de emergência climática, nós estamos a ameaçar não os pilares em si só, mas estamos a ameaçar o chão em que está assente esses pilares. E, portanto, não considerar a crise climática como prioritária é pôr em questão a sobrevivência da nossa sociedade tal como a conhecemos. Não é só a questão, não é uma questão romântica do planeta e vamos salvar os peixinhos. Não, não. A nossa economia, a nossa agricultura, por exemplo, a nossa agricultura depende do ciclo da água, depende dos ciclos de nutrientes, depende de biodiversidade, depende de polinizadores. Tudo isto está a ser ameaçado. E, portanto, se não tivermos isso, é indiferente. Portanto, não vamos poder pensar em ter uma economia minimamente funcional, ter uma sociedade minimamente funcional, se essa base for corroída. Todos nós temos um dever de fazer essa pressão política para levarmos os dirigentes a seguirem, a priorizarem o combate às alterações climáticas. Ora, eu acho que nós temos duas ferramentas essenciais no nosso arsenal de formas de participar. Para já, a primeira coisa é que nós devemos sempre manter-nos informados. Portanto, isso aí. Mas informados é fazermos o trabalho de casa para depois podermos participar efetivamente quando somos chamados. E há 2 pontos que são importantíssimos. Um é o voto, e, portanto, nós devemos gastar tempo a perceber os assuntos e gastar tempo a ler os programas dos partidos, que é para perceber se, quando somos chamados a participar, a definir o futuro de uma nação, é naquele momento que nós temos que ter todo o nosso conhecimento e empregá-lo numa cruzinha. É ridículo reduzir o momento mais importante de um processo muito longo ser só uma cruzinha, mas pronto. Se nos focarmos nisso, já será bastante bom. Portanto, ler o programa, se temos um programa político e o programa político de um partido não tem nenhuma referência às alterações climáticas, não tem nenhuma referência ao ambiente, esse partido é lixo. E, portanto, podemos eliminá-lo logo à partida das nossas escolhas. O segundo é o nosso voto económico. Ou seja, nós não devemos olhar para o nosso carrinho de compras só como vamos ao supermercado e vamos comprar umas coisas para cozinhar aquela semana. Não, temos que ver o nosso carrinho de compras como um carrinho de combate às alterações climáticas. Ou de combate à injustiça social também. Portanto, aquele momento em que nós pegamos num carrinho de compras, devemos, dentro das nossas possibilidades, note-se, eu não vou pedir milagres, obviamente, mas dentro das nossas possibilidades devemos preferir produtos que cumpram uma série de requisitos que nós próprios definimos. Lá está. E devemos tentar nos manter leais a isso. Por exemplo, eu, sendo oriundo dos trópicos, gosto muito de fruta tropical. No entanto, não compro fruta tropical cá em Portugal. Portanto, o que acaba por dizer, ok, não como manga tantas vezes quanto gostava, também a maior parte das mangas que chegam aí são particularmente banais, mas há uma decisão que eu tomei de preferir produtos locais.
Entras no supermercado, aparece-me uma manga maravilhosa de avião com um cheiro maravilhoso. Não vou consumir. Porque eu, ao consumir aquilo, estou a validar toda a cadeia que me fez chegar aquele produto até às minhas mãos. Por exemplo, não, mas quero laranjas então. E vou ver as laranjas, são todas da África do Sul, como tem acontecido agora recentemente. Não compro laranjas, compro maçãs. Portanto, é esse tipo de atitude que leva a que haja uma pressão sobre as empresas para que as empresas mudam. Depois, em termos de pressão política, o voto é o mais importante e só a ameaça de votarmos de uma certa forma já é o suficiente para que os partidos comecem a levar em consideração e os cidadãos comecem a levar em consideração as nossas opiniões e as nossas causas. Depois há outros momentos de participação que podem ser, sei lá, já estou a pedir extras neste caso. Há uma política pública em discussão, há uma lei em discussão, há sempre possibilidade de participar. Podemos fazer uma petição, podemos ir envolver-nos na vida da nossa Assembleia Municipal. Por exemplo, podemos pedir que haja mais espaços verdes na nossa zona. Vamos lá, vamos a isso. Portanto, mas tudo isso que já estou a pedir já são extras. Se nós fizermos só esta parte de mantermos informados, votarmos conscientemente e fazermos ver a nossa intenção de voto atempadamente, nós já influenciamos bastante. Primeira coisa, eu garanto que existem linhas vermelhas em relação às alterações climáticas. Pronto. E aí, e não estou a falar do combate, estou a falar em relação às alterações climáticas mesmo. Por exemplo, à medida que a temperatura da atmosfera vai aumentando, vamos ter degelo no Ártico, vamos ter, sei lá, o degelo do permafrost na tundra, e o que vai acontecer é que há muito carbono preso por baixo do permafrost. Se chegar a um ponto em que o carbono que é libertado pelo degelo do permafrost é o suficiente para manter o sistema em retroalimentação, o que vai acontecer é que é um dos que chamamos de tipping points. A partir daí, nós não conseguimos intervir de uma forma simples, só dizer não é só cortarmos as emissões de carbono, vamos ter que pensar noutras formas de intervir ainda mais. Portanto, há essas linhas vermelhas. As linhas vermelhas no combate às alterações climáticas dependem do quão perto estamos desses tipping points. E, portanto, se estivermos mesmo muito perto e se tivermos o permafrost todo a descongelar, de repente vamos ter que começar a fazer algumas coisas mais radicais. Pronto. Por isso é que ouvimos falar aí de N soluções pensadas e algumas delas são particularmente desagradáveis. Ok, as pessoas não querem reduzir o seu consumo de carne. Se calhar se a carne ficar bastante mais cara, já vão ter que reduzir. Se calhar, se proibir a criação de uma série de animais, se calhar vai ser que... mas eu gosto tanto de cãezinhos e tenho 3 cãezinhos em casa. Se calhar não vai poder ter 3 cãezinhos, vai poder ter 2 ou vai poder ter 1. Portanto, o combate às alterações climáticas será mais pernicioso e vai entrar mais pela vida das pessoas quanto mais perto tivermos desses tipping points. Pronto. Depois aí, essa pergunta depois às vezes muitas vezes é feita, então e em relação ao nosso ativismo pelas alterações climáticas? E é sempre, também mais uma vez, é complicado. Eu costumo falar muito sobre a questão dos jovens e os jovens sentem uma grande pressão, uma grande urgência, a tal ansiedade climática de que se fala. É uma das muitas ansiedades que os jovens têm. Hormonalmente, geralmente, já têm bastantes, e depois têm as da educação, porque a faculdade e a média, e etc, e o resto não conta, e só o estudar é que conta, e depois a seguir têm a financeira, porque se calhar já conseguiram entrar para a faculdade, vão acabar o curso e acham que não vão conseguir fazer nada, mas ainda por cima têm esta de que o planeta vai acabar, o clima, etc. Não. Podemos ter um bocadinho de calma, mas na realidade percebemos a urgência que querem intervir. Muitas vezes, e já falámos sobre isso, muitas vezes temos a questão de alguns protestos que são um bocadinho mais radicais. Não é o tipo de protestos que eu participaria, mas lá está, eu compreendo porque é que os jovens os fazem. Vão-lhes sendo fechado portas para outras formas que podiam ter de protestar. A Greta sentou-se durante um ano em frente ao Parlamento sueco, calmamente caladinha, com um sinal,
juntou mais gente, começou mais gente, começaram a fazer pequenas greves climáticas. Estes pirralhos, deviam estar na escola a aprender, etc, etc. Não, isso não é uma forma. Mas depois houve um grupo de jovens portugueses que processou as nações da União Europeia e as coisas vão por tribunal, um processo formal, muito civilizado, tudo. Estes miúdos são os mimados, agora acharem processar. E, portanto, é mais uma coisa. Depois, os mídias não cobriram da mesma forma, é um processo que já dura há anos e falou-se agora há 2 meses um bocadinho, mas se calhar podiam ter falado muito mais antes disso. Não podem processar. Alguém chega e atira tinta ou purpurina para cima de um ministro e estes são selvagens. Portanto, como é que eles podem protestar, na realidade? Porque vai sempre chatear alguém. Pronto. Portanto, não seria o tipo de coisa que eu fazia, compreendo o que é que eles têm a fazer, acho que têm que ser um bocadinho mais inteligentes na forma de protestar. Têm que estar mais preparados mais informados, para que na altura em que lhes põem-lhes uma câmara à frente para falar, não digam primeiro a larvidade que lhes vem à cabeça. Não, têm que estar preparados para que se calhar é mais inteligente bloquear a entrada de uma petrolífera qualquer do que, ou a sede social dessa petrolífera, do que bloquearem a segunda circular. Mas, lá está, não consigo condenar inteiramente as ações deles. A questão da injustiça climática, as alterações climáticas reforçam quase todos os problemas, quase todos os aspectos negativos da desigualdade. No caso das alterações climáticas, há ainda uma agravante, que é os países que menos contribuíram são aqueles que mais sofrem com as alterações climáticas. Porque se calhar as suas economias estão menos desenvolvidas e têm menos capacidade de reagir, porque estão mais ligadas, mais perto da base e, portanto, estão mais ligados à natureza e dependem mais dela diretamente e, portanto, qualquer alteração vai-lhes fazer sentir mais fortemente, porque ao longo do tempo não construíram diques para proteger da subida das águas e as águas entram por aí afora. E portanto, é duplamente injusta esta situação. O que é que eu acho que nós, nas ONGs, o que nós tentamos fazer muito é trazer esta injustiça e trazer esta diferença para o dia-a-dia. Porquê? Porque há sempre um fator de proximidade entre... para o português médio, uma tragédia em Espanha é muito mais visível e afeta-lhes muito mais no coração do que uma tragédia no Sudão. Ou em Moçambique. Pronto, isso é uma questão. Portanto, se calhar porque estão longe, não conhecem. Portanto, é um dos trabalhos que nós tentamos fazer, é trazer a realidade dos outros países para cá. Por outro lado, nós também tentamos motivar os mídias para que tragam essa realidade ao longo do tempo. E não só em momentos de grande catástrofe. Por exemplo, todos nós lembramos, a OICS trabalha em Moçambique há 30 e qualquer coisa anos. Em 2019 houve o Idai, um grande ciclone, o mais forte que houve nos últimos tempos na zona, e destruiu só aquele ciclone, só o Idai, arrasou a beira e destruiu 2.800 salas de aulas. Pronto. As câmaras de televisão, as ONGs de emergência, tudo lá presente, as empresas a ajudarem, tudo. E tal, este foi um momento. Fizeram muitas coisas. Naquele momento. Depois daí, pouco temos ouvido falar sobre os impactos das alterações climáticas em Moçambique. No entanto, depois do Idai, houve o Kenneth no mês seguinte, depois houve o Heloise, a tempestade tropical Ana, o Gombe, o Freddy, e eu estou quase a certeza a esquecer-me de algum. Pronto. A verdade é que as 2.800 salas de aula que foram destruídas, a OICS, com muito trabalho, por exemplo, conseguiu recuperar 60 salas de aulas. Outras ONGs, não somos as únicas pessoas que estão a trabalhar no terreno, outras ONGs, umas com muito mais capacidade que nós, toda a gente trabalhou e recuperou mais uma série de salas de aulas. Mas desde então já foram destruídas mais, com estes fenómenos climáticos que eu enumerei, já destruíram mais 3.200. E nós agora estamos prontos para recuperar mais 78. Mas estes fenómenos, estes outros, mal apareceram nos mídias. E, portanto,
estão longe da vista, também estão longe do coração do povo português, neste caso. E, portanto, cabe-nos a nós trazer isto, mas cabe também às pessoas tentarem ser mais informadas e exigirem que os mídias os informem mais também destes impactos. Seguir o trabalho das ONGs é sempre bom. E depois é procurar dentro daquilo que nós fazemos, seja na escola, portanto, na escola podemos, se calhar, depois de recebermos informação das ONGs, fazer ações em que falamos com os nossos amigos e que um peer-to-peer é muito mais fácil, em que nós podemos levar essa informação para mais gente. Os mídias são essenciais para isto. Portanto, chamar a atenção para as histórias humanas que estão por trás. Porque lá está, dizer, olha, houve um temporal e houve umas cheias e morreram 100 pessoas, 1000 pessoas. É um número. Mas se calhar, se contarmos a história de uma senhora que é mãe de família, tem 6 ou 7 filhos e que com as cheias perdeu 1 ou 2 filhos e que agora não sabe como é que vai conseguir alimentar os outros porque ficou sem casa, se calhar isso já é uma forma de trazer mais informação. E não parar aqui, não parar neste momento um momento de grande necessidade, mas também contar a história da recuperação. De como é que construiu uma casa nova, o que é que está a fazer agora, o que é que precisa, como é que vai mandar os seus filhos à escola. Portanto, trazer para a vista de todos o problema. Isso é geralmente o primeiro passo para resolver, seja o que for. Há muitos anos atrás, vocês são mais jovens, portanto não se vão lembrar, mas havia um dos bairros de Lisboa mais problemáticos, era o Casal Ventoso. E era marcado por muito consumo de droga, havia um acampamento permanente de toxicodependentes nas encostas naquela zona, e as pessoas passavam de comboio ou passavam de carro e havia uns tapumes que bloqueavam a vista das pessoas. E, na altura, houve um presidente da Câmara de Lisboa que mandou abaixo os tapumes. E, portanto, as pessoas começaram a ver aquilo que estava. Em parte, nós temos hoje, se calhar, uma das melhores políticas públicas em relação à droga, ao combate à droga, porque as pessoas começaram a ver o problema e começaram a sentir a necessidade de intervir de alguma forma. Pronto. E, portanto, é isto que também temos que fazer para situações que estão mais longe de nós e que nós podemos intervir de alguma forma. Geralmente, no meu dia-a-dia, tento seguir uma máxima de um cientista americano, que é o Neil deGrasse Tyson, que é, todos os dias, tentar aprender algo novo e fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento de outro ser humano. E, portanto, eu acho que isto é uma máxima boa também para aplicarmos aqui. E, portanto, todos os dias tentarmos aprender algo novo sobre as alterações climáticas, sobre os seus impactos, sobre os produtos que consumimos, sobre os produtos que mais gostamos, sobre o outro, sobre o que se passa noutros países. Se todos os dias tentarmos fazer isso, já estamos a ajudar, de alguma forma. E depois como é que atuamos sobre isto. Todos os dias fazemos um pequeno passo. E o pequeno passo pode ser um Meatless Monday, o não comer carne um dia por semana. O primeiro passo pode ser ir ao supermercado e levar os nossos próprios sacos, em vez de usarmos os sacos de plástico. Pode ser experimentar os transportes públicos. Porque é uma coisa que os transportes públicos em Portugal são mas este MES é um MED de bastante qualidade, porque o nosso nível de exigência é que é bastante grande. E estão muito melhor do que eram há 5 anos ou há 10 anos. E se calhar há gente que não entra num metro em Lisboa, por exemplo, há 10 ou 15 anos. E quando entrar, se calhar vai se surpreender porque o metro funciona melhor, porque tem mais estações, porque chega mais perto. E vai perceber que se calhar não precisa estar tão dependente do automóvel. Portanto, um pequeno passo todos os dias, uma pequena ação, já é o suficiente para ajudar muito. Note-se, no entanto, já não estamos no momento em que nós vamos lá no combate às alterações climáticas só com ações individuais. Há uma pressão grande de alguns setores da sociedade para que nós calculemos a nossa pegada de carbono, para que a nossa responsabilidade individual chega até um certo ponto, é bastante grande, mas chega até um certo ponto, as soluções já têm que ser soluções mais coletivas. E, portanto, nós precisamos de pressão sobre empresas e sobre governos para que mudem políticas. Só vamos lá com políticas públicas diferentes. Isto
significa que não significa que nós paremos de fazer as coisas porque os outros não estão a fazer, porque nós mandamos sinais. Aquela campanha que houve há algum tempo sobre as palhinhas. E toda a gente começou a recusar as palhinhas. Não é por eu não beber uma Coca-Cola com uma palhinha que vou salvar as tartarugas. Mas se todos nós pararmos de beber a Coca-Cola com a palhinha, continuamos a não salvar as tartarugas, mas mandamos uma mensagem a quem decide que estamos dispostos a fazer qualquer coisa. E, portanto, aí, se calhar, algum governante, algum político que tenha vontade de avançar com uma política pública na área, já diz, olhem, vamos avançar porque eu tenho, atrás de mim estão estes milhares de pessoas que tomaram esta ação. E, portanto, nem que seja como mensagem, a nossa ação individual também conta. Como é que eu imagino o mundo em 2030? Pronto, a primeira coisa é que eu sou um pessimista, na maior parte das coisas. Note-se, geralmente a definição de pessimista é um realista bem informado. O que eu acho, eu vejo dois mundos possíveis em 2030. A primeira coisa que eu acho é que o mundo em 2030, portanto daqui a 7 anos, vai ser muito mais diferente em relação ao que é hoje, do que o mundo em 2015 e 16. Sim. Portanto, foi quando assinámos o Acordo de Paris. Note. Portanto, vai ser muito mais diferente o 2030 em relação a agora do que o agora em relação ao 2016. Isso é a primeira coisa. Agora pode ser mais diferente para dois lados. E isso depende das nossas ações dos próximos 2 ou 3 anos. Eu queria ver um mundo em que nós assumimos o impacto que temos sobre o mundo natural, assumimos que há desigualdades nesse impacto e assumimos que só conseguimos chegar lá com soluções conjuntas. E, portanto, queria ver um mundo em que já não estivéssemos a falar sobre adiar a neutralidade carbónica, empurrar para a frente com a barriga, que já não estivemos a discutir se é phasing out ou phasing down dos combustíveis fósseis, que já tivéssemos mais do que triplicado a nossa capacidade de produção de energias renováveis. Esse é o mundo que eu gostaria de ter. A alternativa é o outro, que é um mundo em que já ultrapassamos 1,5 graus de aumento de temperatura e estamos lá perto, que significa que já perdemos a maior parte dos recifes de coral no planeta, que as ondas de calor são mais frequentes, que a seca no Alentejo é maior e que, se calhar, as empresas petrolíferas e de energia continuam a impor-nos soluções que não são soluções. E eu sei qual dos dois é que eu prefiro. E eu julgo que temos 2 ou 3 anos que é para fazer as coisas avançarem para o caminho certo.